em função dos mecanismos legais, como o senhor falou mesmo, a questão do SIGFIS, a questão do empenho, do controle orçamentário, isso tudo fica claro, porque por mais que você tente mascarar, você não tem como rasgar o passado, né? Então, uma auditoria bem feita por profissionais competentes, como tem sido demonstrado a atuação do controle interno, com certeza problemas como esse não vão existir mais. Queria registrar a presença do nosso secretário de governo aqui, Sandro Almeida, convidá-lo até para fazer parte da mesa aqui junto com a gente. E gostaria, alguém tem mais interesse em falar? Queria convidar o Coronel Jomar Coelho para fazer uso da palavra. Alô, alô, alô. Alô. Queria cumprimentar a todos, a mesa e os assistentes, colegas de trabalho. Nenhum reparo a fazer com relação à prestação de contas. Se é uma das pastas que está muito bem entregue, é o controle interno. O prefeito acertou muito com o senhor Gilmar Brunizio, né? Aqui eu tive um contato muito rápido na época da transição e hoje, passados 8 meses, a gente vê o trabalho dele colher frutos como esse aqui. As perguntas que eu vou fazer talvez não tenha nada a ver com relação ao que o senhor apresentou. E também não tem nada a ver com o fato de eu ter passado no governo anterior, como todo mundo sabe disso. É a questão de projeção. Quando falou-se da dívida, que é em torno de 140 milhões, eu quero saber o seguinte: como é que está escalonada essa dívida? Essa dívida gira em torno mais ou menos de 20% do orçamento previsto, né? 800 mil, 460 mil, mais ou menos isso. Eu queria saber como é que está escalonado isso aí. São 140 milhões e qual é o impacto que isso tem no decorrer dos anos, porque não sei se isso aí vai ser feito em 1 ano, 2 anos, 3 anos, em 4 anos. Não sei se eu podia responder a gente. Eu tenho outras perguntas, mas seria bom fazer assim para uma maneira mais didática. Com certeza. Bom, metade da dívida, né, de 147 milhões, eu já respondi que 68 milhões de INSS que nós já parcelamos. E vamos pagar 1% da receita corrente líquida com toda a dívida de INSS no município. Nós pagávamos aproximadamente 700 mil por mês de parcelamento e ainda devíamos 70 milhões. Hoje nós vamos pagar aproximadamente 800 mil, quer dizer, um acréscimo de 100 mil e nada devemos ao fisco previdenciário. Os demais, 147, parte já foi paga, parte parcelada e parte ainda está sendo negociada. Eu não tenho esses números precisos, mas te garanto que isso será honrado até antes mesmo do final do mandato, dos primeiros mandatos. Eu tenho uma outra pergunta. Com relação a esse ano, não sei se você fez esse estudo, esse dado comparativo, porque a gente precisa gastar muito, logicamente, para gastar precisa arrecadar. Com relação à arrecadação, no mesmo período dos anos anteriores, vamos botar o ano anterior. Mais uma vez, gente, o objetivo não é comparar nada não, isso é projeção futura, para a gente saber como vai andar o nosso município. Se você fez essa projeção em termos percentuais, se ampliou a arrecadação e enquanto ampliou. Até agosto, né, houve um crescimento na ordem de 4%. Você considerou mais ou menos isso satisfatório ou o governo está pretendendo estabelecer alguma política para aumentar esse? Porque nós demos de uma anistia também, isso aí já complicou bastante, pelo menos na parte do PTU, né? Mas como na LDO passada, né, eles se atentavam para um crescimento de 5,3%, não de receita, de PIB, que é alto para o cenário político e econômico hoje. Mas a gente espera alcançar sim. Estamos tomando medidas para melhorar a arrecadação. E por fim, em audiência pública de transporte, o nosso secretário de governo, que está presente, disse que vai consignar para o próximo orçamento em torno de, se eu não me engano, salvo engano, 30 milhões para subsidiar, para conseguir aquela passagem social. Eu quero saber o seguinte: da fonte 00, qual é a capacidade de investimento do município? Sim, a capacidade hoje gira em torno de 15%. Tá? E é plausível sim esse investimento, já consta na LOA, né? Já está lá.
Foi um exercício muito grande, foram semanas de estudo, tá? E até o final aqui, degladiando, tentando baixar aqui com o nosso secretário, mas de fato nós vamos conseguir implantar e isso só traz desenvolvimento. Tá? Isso fomenta o trânsito de pessoas dentro do município e eu acho que isso aumenta até a arrecadação. Ao meu ver, é um projeto que transforma São Gonçalo não em cidade hospitaleira. Você vai possibilitar que os cidadãos dentro do município busquem alternativas. Não precisa sair, não vou lá para o Rio, não vou para Niterói. Isso vai viabilizar o trânsito local e eu acho que isso fomenta a economia também. Não é só uma questão social, não. Veja aí como também bons proveitos econômicos. Obrigado, Zé. Está descrito. Queria convidar para fazer uso da palavra o senhor Mourão. Alô, som. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário, toda a mesa. Secretário, sábado, eu lendo o jornal O Extra, segundo caderno, tinha uma entrevista com nossa secretária de administração, a Roseli, que haverá uma demissão de 2.000 carcomissionados. Isso é um jeito nosso prefeito de enxugar a folha e também dar um aumento nos funcionários efetivos, porque houve um aumento pessoal da Secretaria de Educação, certo? E conforme foi dito a mesa da Dorinha, até o vereador Marco Rodrigues do Manos, falando que tem outros funcionários. Então, como nós estamos pegando um abacaxi, nosso prefeito pegou um abacaxi, é um termo de a gente ajustar a folha e pensar em outros funcionários, nosso prefeito. Olha só, que pese não fazer parte da minha pasta, eu vou tentar ajudar. Até o nosso vereador Marco Rodrigues aqui, pessoa mais indicada, né, e conhece bem a matéria. Falta uma reorganização administrativa da pasta de pessoal. Nós chegamos aqui com uma legislação declarada inconstitucional. Né? Eu percebo, quando eu trabalho esse tema dentro do Ministério Público, que a própria gestão passada ela enfrentou muitas dificuldades em atingir o TAC. Porque o Ministério Público ele se preocupou com percentuais, ele não se preocupou com a necessidade da máquina administrativa. Se eu estiver mentindo, então nós precisamos realmente estudar a necessidade dos cargos comissionados. E a forma de distribuição das gratificações, das nomeações, das exonerações. Eu acho que isso é um trabalho grande. Agora, não tem dúvida, merecer reajuste, é evidente que isso daí está sendo estudado. Não sei nem se já tem percentual, né? Está sendo estudado. Mas é um exercício grande. Agora, esse número de 2.000, esse número é jornalista, não foi a secretária que falou assim lá. Deixa bem claro também que não é da minha alçada, é uma pasta muito específica, muito delicada, mas o fato é que o vereador presidente da audiência de hoje conhece bem sobre a matéria. Na verdade, esse é um acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho durante a gestão passada. Não tem para onde correr, precisamos de fato cortar na carne, né? Nós entendemos, o prefeito entende da necessidade da reavaliação da ocupação desses cargos, remuneração desses cargos, escalonamento. Então, de fato, há necessidade de toda uma reestruturação do organograma da administração pública como um todo. Não é razoável entendermos que um funcionário que ganha um DAS1 ganhe igual a um outro que ganha um DAS5. Então, de fato, isso foi criado há muitos anos atrás e até hoje não houve uma revisão desse organograma e desses quadros. Mas fato é que isso veio sendo inchado
ao longo dos anos.